A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 228º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 29, 30, 31 e 32 do livro do profeta Jeremias. A inspiração do dia. Profecias acerca da restauração. No capítulo 29, destaco os versículos 1 a 23 da carta. A carta de Jeremias aos exilados judeus levados para o cativeiro em 597 a.C. foi provavelmente escrita 1 ou 2 anos depois de chegarem à Babilônia. Jeremias enviou as seguintes instruções aos cativos. Primeiro, viver uma vida normal, construir casas, casar-se e procurar a paz ou bem-estar da cidade onde Deus os colocara segundo a sua providência, porque só voltariam à terra prometida no fim dos 70 anos. Segundo, não deveriam dar ouvidos aos falsos profetas que prediziam um exílio de curta duração. Terceiro, os que ficaram em Jerusalém sofreriam muito pela sua obstinada rebelião contra Deus. Quarto, 2 falsos profetas seriam mortos por viverem em adultério e falsificando a palavra de Deus. E quinto, no final dos 70 anos de cativeiro, o remanescente buscaria a Deus contritamente por sua restauração e atenderia a sua intercessão por causa dos planos para aquele povo. Dos versículos 12 e 13, eu destaco: então me invocarei e eu vos ouvirei. O momento preciso do tempo está muitas vezes implícito no cumprimento das promessas de Deus. Conforme a referência de Paulo à plenitude dos tempos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus cumpre sua palavra e promessas tendo em vista o cumprimento do seu propósito redentor, em sua resposta à oração perseverante dos fiéis. Jeremias profetizou que, ao final o cativeiro de 70 anos, haveria uma nova plenitude dos tempos. Deus moveria o remanescente santo para que este o buscasse em persistente oração. Deus responderia e cumpriria suas promessas de restauração do povo. Note-se aqui 2 princípios. Primeiro, quando Deus quer realizar grandes coisas em favor do seu povo, Ele o impele a um grande movimento de oração. E segundo, o momento preciso das respostas de Deus às orações dos fiéis está muitas vezes vinculados ao seu propósito para com o seu povo, coletivamente. No versículo 23, destaco: fizeram loucura em Israel. Para Deus é abominável alguém proclamar a sua palavra e, ao mesmo tempo, cometer adultério e outros atos imorais. Por essa razão, os 2 profetas, Acabe e Zedequias, seriam mortos diante de todo o povo. Líderes da igreja que proclamaram a palavra de Deus e ao mesmo tempo vivem em adultério também terão seu julgamento severo. Nos versículos 24 a 32 destaco Semaías. Semaías era um falso profeta em Babilônia, que escrevera uma carta a Sofonias, sacerdote de Jerusalém, instando com ele a lançar Jeremias na prisão. Certamente as cartas de Jeremias aos exilados irritaram os falsos profetas em Babilônia. A resposta de Deus foi que nem Semaías nem os seus descendentes participariam da repatriação para Jerusalém. No capítulo 30, destaco o versículo 1 e trago em referência capítulo 33, versículo 26, destaco: palavra do Senhor veio. Os capítulos 30 a 33 contêm profecias a respeito da restauração e redenção futuras de Israel, o reino do norte, e de Judá, o reino do sul. As profecias de Jeremias incluem a restauração no futuro próximo dos judeus que voltariam do exílio em Babilônia e eventos distantes
relacionados com o Messias no fim dos tempos, quando Cristo reinará sobre o seu povo. No versículo 3 destaco trazer a terra. Jeremias tinha boas notícias para os exilados. A promessa de retorno à sua pátria e da reocupação da sua terra. A promessa foi feita tanto ao reino norte, Israel, quanto ao reino do sul, Judá. No versículo 7 destaca o tempo de angústia para Jacó. Os versículos que se seguem a esta frase revelam que Jeremias está a falar da tribulação futura do povo judeu. No meio desta grande angústia, um remanescente de Israel será salvo, será liberto dos opressores para servir a Deus. A angústia de Jacó terminará por ocasião da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino na terra. Nos versículos 9 e 10, Davi, seu rei. Aquele a quem o povo servirá é Jesus, o Messias, o descendente de Davi. Jacó refere-se a um remanescente justo de Israel e de Judá. Viverá em paz e segurança, e as nações que se opunham a Deus e perseguiam os seus servos serão destruídas. No capítulo 31, destaca os versículos 1 a 40. Naquele tempo, este capítulo fala da restauração de Israel em geral, e especificamente de Judá, a terra prometida. O povo de Deus voltaria a viver unido sob a sua bênção. Jeremias, depois de dar como certa esta reunificação, revela que Deus fará um concerto novo e melhor com o seu povo. Concerto esse que incluiria poder espiritual para o povo obedecer ao Senhor. No versículo 2 destaca o povo. Esse povo é o remanescente de todas as famílias de Israel que voltariam do cativeiro. Muitas foram transportadas pelos assírios em 722 a.C., outras pelos babilônios em 605, 597 e 586 a.C. Deus as traria de volta por seu amor eterno para com seu povo e por sua fidelidade ao concerto que ele fez com Abraão e com Israel. Israel teria renovada alegria, paz, prosperidade e comunhão com o Senhor. No versículo 15 destaca: voz se ouviu em Ramá. Raquel chora. Ramá era uma vila cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, provavelmente o local de concentração dos prisioneiros antes da deportação para a Babilônia. Raquel era uma das esposas de Jacó e mãe de José e Benjamim. Ela representa aqui Israel chorando pelos deportados para o exílio. Deus declara que ela não precisa chorar mais, porque o povo voltará. O livro de Mateus aplica esta passagem profeticamente à ocasião em que Herodes matou os meninos de Belém após o nascimento de Jesus. No versículo 18 destaco: Efraim se queixava. Efraim, um sinônimo de Israel, o reino do norte, expressa pesar pelos seus pecados e a disposição de arrepender-se. No versículo 23 a 30, Judá. Jeremias profetiza que Judá, o reino do sul, seria restaurado e a nação unificada mediante a graça e bênção de Deus. Nos versículos 31 a 34, destaco um concerto novo. Esta é a única declaração explícita que se refere ao concerto novo no Antigo Testamento. Primeiro, estes versículos são citados em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12, e revelam que as palavras de Jeremias cumpriram-se no novo concerto instituído por Jesus Cristo em favor de todos que se arrependem de seus pecados e creem nele. Segundo, além disso, o Novo Testamento também ensina que as palavras de Jeremias terão pleno cumprimento nos últimos dias desta era, quando uma boa parte da nação de Israel se voltar ao Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias e Salvador. No versículo 31 destaco: com a casa de Israel, Judá. Deus promete que fará um concerto novo com todo o seu povo. Tanto Israel como Judá
levando a efeito por Jesus Cristo mediante sua morte e ressurreição. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que os gentios, isto é, todos os não-judeus, podem participar do novo concerto, se crerem em Jesus como Messias de Deus e se entregar a Ele como seu Senhor e Salvador. Mediante a fé em Cristo, tornam-se filhos de Abraão. Versículo 32 destaca o concerto que fiz com seus pais. O concerto novo era necessário porque o concerto antigo era inadequado. O concerto antigo fora escrito em pedra, enquanto o novo concerto seria escrito no coração do povo de Deus, porque o Espírito Santo habitaria nos fiéis. O novo concerto seria acompanhado por poder e graça suficiente para todos viverem em retidão diante de Deus. No versículo 33, destaco, porém, a minha lei no seu interior. Uma característica distintiva do novo concerto é a dádiva divina de um novo coração e natureza que recebem todos os que creem em Cristo para, espontaneamente, amarem e obedecerem ao Senhor. A capacidade de obedecer ao Senhor vem do Espírito Santo ao habitar no crente e da regeneração ou novo nascimento resultante disso. Uma maneira de alguém saber que está salvo e participa do novo concerto é possuir a disposição sincera de agradar a Deus e de viver segundo a sua lei e seus justos padrões. No versículo 34, destaco, porque todos me conhecerão. Na era do novo concerto, cada pessoa que crer em Cristo o conhecerá diretamente e terá comunhão pessoal com Ele. Todos terão acesso direto a Deus, e a presença do Senhor será comunicada ao crente mediante o Espírito Santo. Ainda no versículo 34, destaco, perdoarei a sua maldade. São aspectos fundamentais do novo concerto o perdão dos pecados e a resultante reconciliação com Deus, ambos originados no sacrifício expiatório de Cristo na cruz. No versículo 38, destaco esta cidade. Jeremias previu que Jerusalém seria reedificada e nunca mais destruída. Esta promessa profética terá seu pleno cumprimento durante o reino de Cristo na terra. E por fim, o capítulo 32. Destaco, cercava a Jerusalém. O cerco ocorreu em 587 a.C., um ano depois, a cidade caiu. As profecias de Jeremias estavam por cumprir. Ainda no versículo 2, destaco Jeremias no pátio da guarda. O rei Zedequias pôs Jeremias na prisão por ter este aconselhado persistentemente a capitulação ao exército babilônio. Do ponto de vista do rei, a mensagem de Jeremias tinha efeito desmoralizante nos habitantes e na sua vontade de resistir. Jeremias, no entanto, sabia que a mensagem que ele proclamava era a palavra de Deus. Dos versículos 7 a 15, destaco, compra para ti a minha herdade. Jeremias, enquanto encarcerado, recebeu ordens do Senhor para comprar um campo na sua aldeia natal de Anatote, local já controlado pelas forças da Babilônia. Parecia uma aberração comprar uma propriedade que já estava nas mãos do inimigo. Primeiro, ao comprar o campo, Jeremias demonstrou a sua fé na promessa de Deus de que o remanescente voltaria à sua pátria e, como dantes, compraria terras e construiria casas. Era um sinal profético de esperança, apesar da situação desesperadora de Judá naquele momento. Segundo, de modo semelhante, nossas situações às vezes parecem desesperadoras. Se, porém, somos de Deus, temos dele a promessa e a esperança de um futuro melhor. No versículo 12 destaco Baruque. Baruque era um amigo de confiança de Jeremias e seu secretário. Depois da queda de Jerusalém, foi levado ao Egito juntamente com Jeremias. No versículo 25 destaco, tu me disseste,
Jeremias ficou perplexo diante da ordem de Deus que lhe dera de comprar terras exatamente quando Jerusalém estava para cair. Por isso orou a Deus por discernimento, crendo ao mesmo tempo na sua palavra. No versículo 27 destaco: seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Com os babilônios junto aos muros da cidade, a situação parecia crítica. Deus, porém, garantiu a Jeremias que, mediante o seu poder, os israelitas seriam restaurados à sua terra. A palavra de Deus promete um futuro abençoado a todos os crentes em Cristo. Podemos depender da sua palavra, ainda que não saibamos a maneira específica do seu cumprimento. Por fim, os versículos 37 a 44. Destaco: eu os congregarei de todas as terras. Mais uma vez Deus disse a Jeremias que o seu povo seria restaurado à sua pátria e um ditoso relacionamento com ele. Depois Deus faria um concerto eterno com os seus. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.